Olá, bem-vindos ao canal do YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Aqui estamos fazendo uma série muito especial, os 60 anos de 1964, o ano do golpe militar. Hoje com a gente, nós vamos conversar com um personagem dessa história, Ivan Seixas. Ivan é um jornalista que não foi jornalista, como ele mesmo diz, mas atuou desde cedo, desde a adolescência, como militante político. Seu pai, Joaquim Alencar Seixas, foi preso em 1971 e ele estava junto. Ambos foram levados pela polícia do DOI-CODE em São Paulo, a polícia repressora da ditadura militar. Aos 16 anos, Ivan foi barbaramente torturado ao lado do pai. E teve que assistir à morte do seu pai. Não é uma história fácil de contar, não é uma história simples, não é trivial, não é fácil, não é ruim, não é, sabe? É muito difícil. É muito difícil apresentar uma pessoa assim, mas essa história precisa ser contada. Por que isso aconteceu? Por que a gente chegou a esse limite? Como é que a gente deixa, né, que isso possa ter a possibilidade de voltar? Vamos lembrar que em 1971 já estava em vigor o AI-5, que foi instituído no dia 13 de dezembro de 1968. Vamos conversar com Ivan Seixas e aqui com a gente nosso companheiro Rodrigo Tomazini. Olá, Cecília. Olá, Ivan. As pessoas que estão assistindo agora aqui a gente sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. É muito importante essa série que nós estamos fazendo de entrevistas para relembrar os 60 anos do golpe militar no Brasil. A gente sempre diz, Ivan, que a gente tem essa retomada do movimento Geração 68 Sempre na Luta, que foi um reencontro dessas pessoas que lutaram bravamente, que fazem parte dos livros de história e que conseguiram salvar o país e trazer a redemocratização quando da pandemia veio a vacina e as pessoas que tinham mais idade puderam se vacinar, e foi a Geração 68 que começou a levar a gente para a rua e dizer que precisava derrotar o inominável, o inelegível, né, o Bolsonaro. E a gente traz aqui esse histórico, essa rememoração para ouvir vocês, para lembrar das coisas que ocorreram no passado, pelo pouco que a Cecília falou, muito impactante já, né? Imagino para você isso, mas para que a gente sempre tenha um slogan, uma frase de efeito que a gente usa, que a gente tem que lembrar para que nunca mais aconteça. E nós vimos isso no Brasil de Bolsonaro, nós vimos isso com a Hungria, a Itália, com a extrema-direita avançando, né? O Steve Bannon controlando tudo isso, reorganização da extrema-direita, e nós estamos vendo isso, eu sempre disse antes, com o Javier Milei na Argentina. Então, assim, é muito importante você estar com a gente aqui, é muito importante a gente conversar sobre isso, para que a gente possa arquivar esses documentos, porque essas conversas nossas são documentos, para que possa ser levado para as escolas, para que possa ser assistido pelas pessoas. E por isso a gente pede para que as pessoas compartilhem, né, copia o link, manda para os parentes, manda para aquelas pessoas que não acreditam, porque nós ouvimos isso na época de Bolsonaro. A ditadura nunca existiu, não teve isso não é mentira. Compartilhem esses depoimentos para que a gente consiga levar mais e mais pessoas essas informações aí. Então, Cecília, está com você e vamos fazer um bom bate-papo. Muito obrigado, Ivan Seixas, por você estar com a gente aqui nessa conversa. E eu morei um tempão lá, 6 anos em Cascavel, é uma terra muito boa, apesar de ser uma terra muito fria. Muito fria, vem para cá para você ver como está hoje, né?
No verão, graus. É. Tem um Não, sol vem para para cada cá. pessoa. Não, eu tenho que te agradecer muitíssimo a sua disposição de vir conversar com a Imagina. gente. E lembrando que Ivan é, continua um militante pela justiça, né, pela democracia, que isso é o mais importante. Né? Ivan, em 1964 você era uma criança ainda, mas você lembra quando seus pais eram pessoas de esquerda, quer dizer, pessoas que já militavam no Partido Comunista. Então, assim, você lembra é, as conversas, a sensação de um golpe militar e vocês imaginavam ou houve qualquer sentimento de imaginar o que vinha pela frente? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer mesmo, não é força de expressão, porque eu me sinto na obrigação de conversar com as pessoas, contar o que aconteceu, exatamente porque a ignorância do que aconteceu leva à negação, achar que não houve. Né? Houve, sim, e foi terrível. Então, eu, como militante, me sinto na obrigação de falar, principalmente para o pessoal mais jovem, que eu acho que precisa saber disso. E não é saber como uma palavra de ordem, né, para que nunca mais aconteça. Não, é para conhecer como foi, quão danoso foi para o país e que isso não pode... a gente não pode aceitar que aconteceu e não pode aceitar que volte a acontecer. Eu sou filho de 2 militantes comunistas. Né? Meu pai, um operário mecânico, minha mãe, uma professora de ensino primário. Ambos eram militantes do Partido Comunista até 1953, quando foram expulsos do partido por divergência. Né? E aí meu pai e minha mãe se agruparam com outros companheiros que também tinham sido expulsos do PCB, e criaram uma coisa chamada Fração Revolucionária do Partido Comunista. E se mantiveram atuantes. Né? Meu pai, principalmente, era membro de sindicato, participando de todas as lutas da classe trabalhadora, e no bairro que a gente morava, que eu nasci, né, era uma semi-favela, né, Vila Jardim, em Porto Alegre. Na época era uma favela. E faltava tudo, faltava água, faltava luz, faltava esgoto, faltava ônibus, faltava escola, tinha que andar 3 quilômetros para chegar numa escola, e calçamento não tinha, essas coisas todas. Então, a gente tinha uma vida de militância, inclusive pela sobrevivência, que era as lutas da classe trabalhadora, que morava nos bairros das periferias. Né? No caso de Porto Alegre, não era diferente. Então, tinha que lutar para que tivesse ônibus, que tivesse escola, que tivesse posto de saúde, todas essas coisas que não tinha nada. Né? Então, eu falo, não é uma coisa... pode até parecer arrogante, mas não é isso. Eu não entrei na militância, eu nasci dentro dela por causa disso, porque o bairro inteiro, todos os moradores dali reivindicavam, lutavam, eram perseguidos, discriminados também, porque eram trabalhadoras. Né? Então, isso eu me fiz entender, né, por gente, e entendi o mundo desde cedo, porque eu, com 5, 6 anos, eu via meu pai saía para as atividades do partido, depois de outras organizações, ele chegando, a gente sabia que meu pai estava chegando porque eu ouvia os cachorros latindo e o meu pai pulando de quintal em quintal, porque a polícia estava na porta da casa para prender. Né? E quando houve o golpe de 64, meu pai trabalhava na refinaria Duque de Caxias, da Petrobras, no Rio de Janeiro. Né? E a gente sabia que ia ter um golpe. Havia uma grande discussão se vai ter o golpe, quando acontecerá o golpe. A maior parte da esquerda
principalmente o Partido Comunista, achava que não haveria clima para ter, que tinha um esquema militar, etc. e tal, que era um esquema militar democrático, que não permitiria o golpe, né? E aconteceu o golpe, né? Eu tinha 10 anos na época e entendi perfeitamente o que aconteceu. Por quê? Porque meu pai chegou em casa muito irritado, muito nervoso, porque ele tinha ido para a refinaria para avisar: as tropas estão se deslocando de Minas Gerais para o Rio, para a derrubada do governo. E chega lá, todo mundo começa a rir dele, dizendo o seguinte: não, Seixas, para com isso, isso aí é piada de 1º de abril, que era um costume que tinha na época de você pregar peça nos outros, contar uma mentira, fazer uma pegadinha, porque era 1º de abril, dia dos bolos, né? E ele fala assim: não é, está acontecendo e tal. E, de repente, passa um jipe buzinando e gritando para os trabalhadores da refinaria: os tanques estão fechando a refinaria, né? E aí o meu pai e outros sindicalistas são colocados dentro de uma ambulância com mercúrio, sangue, qualquer coisa assim, em cima do lençol, como se fosse um acidente, né? Tocaram uma sirene e eles foram retirados de lá, dentro de ambulância, com essa pilha de cadáveres supostos, né, de feridos, e os soldados abriram, olharam aquele negócio apavorados, deixaram passar, e eles, assim que saíram, eles se levantaram e foi cada um para o seu lado, né? Então, assim, foi um clima muito pesado. Meu pai chegou em casa muito irritado, né? Porra, não acreditaram, olha aí, agora vai ter uma ditadura, a gente vai ter que lutar contra uma ditadura, porque poderia ter sido evitado e tal, e etc. e tal. Quer dizer, já começa dia 1º de abril como uma fake news, né? Já é uma fake news, né? Só que era uma fake news terrivelmente verdadeira. Terrivelmente verdadeira. E o meu pai tem que se esconder, ele fica, como vários outros membros da refinaria e sindicalistas, de modo geral, fica escondido, porque iam ser presos, iam ser torturados, provavelmente. Depois de 3 meses, o clima amainou, eles reapareceram e foram demitidos como se tivessem abandonado o trabalho, né? E aí meu pai ficou numa lista suja, né, em que não arrumava emprego, né? Chegava na fábrica, dizia: olha, tal, sei que, e o cara dizia: olha, o seu currículo é bom, você é ótimo, mas não posso te dar emprego, porque você está nessa lista. E tirava da gaveta uma lista em que essa lista suja tinha os nomes de quem não poderia ter emprego, que era para passar fome mesmo, né? Aí nós tivemos que sair dali e ir de volta para Porto Alegre, achando que lá a lista não teria chegado. Só que quando a gente chegou lá, já tinha chegado a lista antes, né? Essa é uma prática, deixa eu te interromper, Ivan, porque essa é uma prática, essa coisa de botar em lista é uma prática que durou praticamente toda a época da ditadura. Toda a ditadura. Porque era uma maneira, inclusive, de fazer isso, das pessoas terem dificuldade de vida, né? de alimentar sua própria família. Um cara de classe média, ele pode fazer uma poupança, ele tem um parente que ganha melhor, ele tem a família para sustentar. O trabalhador não tem isso, né? O trabalhador vive do salário para o mês, né? E se você tira isso, não é o trabalhador, é a família inteira que passa fome. Então, não existe essa possibilidade de ser mais ou menos, é total, né? Era inimigo da ditadura, vai morrer de fome, né? E para não morrer de fome, meu pai foi motorista de táxi, foi motorista de ônibus, consertava coisas, virou mecânico de carro quando podia, fez de tudo um pouco, foi marceneiro, um cara que era ligado à mecânica, né, um mecânico, foi até marceneiro. Então, assim, tem que se virar para poder botar comida na mesa de casa, né? E, ao mesmo tempo, o sufoco que era a ditadura tinha que o compromisso histórico de lutar. Então, todo mundo que era das lutas pela sobrevivência da classe trabalhadora, das lutas
contra a burguesia, pelo socialismo e tudo mais, e também aqueles que lutavam pela sobrevivência, por melhores condições de vida, né, passa a lutar também contra a ditadura, porque a ditadura não é um governo de homens maus que deu a louca na cabeça deles, resolveram torturar e matar, né? É um projeto político, econômico e social excludente contra a classe trabalhadora, né? Existia em 64 um projeto político tocado pelo presidente da República, que era um empresário, um liberal, que entendia que o país precisava se desenvolver, era o chamado desenvolvimentismo nacional. E a ditadura, a serviço dos Estados Unidos, a serviço de um projeto do imperialismo dos Estados Unidos, dá um golpe de Estado para acabar com aquilo. O presidente tinha apoio dos partidos de esquerda, dos sindicatos, né? Mesmo com toda a dificuldade, né, que impõe a política burguesa, o 13º salário, por exemplo, foi dentro do governo dele, mas foi depois de uma greve. Nós estamos falando de João Goulart, né? O presidente João Goulart. E então as conquistas eram tiradas não contra o governo, mas contra os patrões. E quando a ditadura é implantada, o presidente tem que fugir do país para não ser preso, para não ser morto. Todas as direções de partidos têm que cair na clandestinidade. Todos os sindicatos foram invadidos e saqueados. E quando eu falo saqueado, é para roubar a documentação e roubar dinheiro, porque a documentação mostrava quem era militante. E o dinheiro era para eles, não era para o governo, era para eles. Eles são ladrões, como se sabe. A cena mais famosa que tem é do incêndio, do saque do incêndio da sede da Uni. Mas os sindicatos todos passaram por isso. Não foram incendiados, mas foram assaltados, foram roubados pelos militares e pelos fascistas, né, do Comando de Caça aos Comunistas, como eles chamavam. Então, assim, as pessoas passaram a ter uma vida clandestina ou semi-clandestina, porque quem era inimigo do novo regime era perseguido, e se ousasse fazer alguma coisa mais do que ser contra, né, fazer alguma coisa, era preso e torturado, talvez morto. É muito importante essa tua narrativa, só um minuto, porque mostra que foi logo no começo, né? Porque as pessoas têm uma marca muito ligada com a questão de 1968, por causa do AI-5, mas a gente tem que entender que logo no começo, logo depois, poucos meses depois do golpe, toda essa perseguição já começa, inclusive com prisões arbitrárias. Cecília, os primeiros 3 meses da ditadura, abril, maio, junho, morreram 20 e pouca, quase 30 pessoas. Tá? Todas foi porque elas participavam de manifestação de rua, como em Recife, 2 operários foram assassinados numa manifestação de rua que estavam tentando dar apoio para o governador Miguel Arraes, que estava cercado dentro do palácio. Ou porque se apresentaram para depor num quartel ou na polícia para esclarecer por que era a favor do antigo regime democrático. Quer dizer, o absurdo é você explicar por que você é a favor da democracia. E a pessoa que se apresentava voluntariamente para responder, por algum motivo que eles não explicavam, dava uma louca na pessoa, uma vontade muito grande de se matar, e pulava do 3º andar e se matava. Quer dizer, eram mortos em tortura. Tá? Tinha sindicalistas que desapareciam e depois aparecia pendurado numa árvore. Como a gente fala, foi suicidado, né? Foi suicidado. Então, isso daí, assim, se você olha, 3 meses, tá? Ter 30 pessoas mortas dessa forma, mostra que a ditadura não era uma coisa mais ou menos. Ela avisa, nós viemos para matar. A primeira pessoa que é assassinada pela ditadura
não é nem operário, nem camponês. É um militar que se opôs ao golpe. Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, comandante da base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Os caras vão na base e discutem com ele por que ele não aderia ao golpe. Ele dizia: sou fiel e leal ao presidente legitimamente eleito, João Goulart. Tem uma discussão e os caras matam ele com 16 tiros pelas costas, uma rajada de metralhadora. Então, o primeiro é um militar, só que é um militar legalista. Tá? Há uma lenda, que é uma lenda até canalha, de que nós, da luta armada, provocamos a ditadura e ela passou a torturar. Como eu estou dizendo, o primeiro a ser morto foi um militar que se negou a aderir ao golpe. Foram pessoas que estavam participando de manifestação de rua ou indo depor. A luta armada só vai surgir 3 anos depois. Portanto, é mentira de que foi em resposta às ações armadas que a gente fazia. Então, essa é uma coisa que a gente precisa contar. 68 é um momento da história, mas teve 64, teve 65, teve 66, 67, 68 também, que o ato institucional número 5, o AI-5, só é editado por 2 motivos, porque a ditadura estava perdendo apoio entre a classe média, que estava fazendo manifestações de ruas dos estudantes, e a classe trabalhadora tinha retomado a luta e tinha feito 2 grandes greves, uma em São Paulo, em Osasco, e a outra em Minas Gerais, em Contagem, que fizeram greves que paralisaram a economia nesses 2 estados. E aí os caras perceberam, nós temos que fazer uma declaração de guerra. O ato institucional número 5, na realidade, é uma declaração de guerra ao próprio povo. A partir de dezembro de 68, o Brasil passa a ter tribunais de guerra, é o único país que teve isso, tribunais de guerra julgando civis em tempos de paz, porque não havia estado de beligerância, estado de guerra interna. O que havia era uma ditadura e havia um povo que não aceitava essa ditadura. E a partir do momento em que qualquer manifestação, qualquer organização não reconhecida pela ditadura passava a ser inimiga da ditadura. Podia ser a minha organização de luta armada, podia ser as bordadeiras de Ibitinga, que não era reconhecido. Então, qualquer organização, centro acadêmico, sindicato, que não fosse reconhecido, passava a ser inimigo da ditadura e poderia ser preso. O artigo 14 da Lei de Segurança Nacional, que julgava os crimes de guerra contra o Estado, era o artigo 14 era militância, 6 meses a 2 anos. Se fosse mantenedor, organizador ou reincidente, ou seja, já foi preso uma vez por isso, aí a pena subia de 2 a 5 anos de cadeia. Isso serve para nós da luta armada clandestina, serve para a comunidade de base da igreja que a ditadura não reconhecesse. Então, é uma declaração de guerra ao povo brasileiro. Rodrigo, você tinha uma pergunta. Ivan, deixa eu voltar um pouco a fita aqui, rebobinar um pouco. Primeiro, eu peço desculpa porque eu falo muito, então... Não, mas não tem problema, eu acho que isso tem que estar tudo gravado, vai ficar para a história, para a gente poder discutir muito, em relação, inclusive, às mentiras, né? Como você coloca, de que a culpa foi de quem explodiu o quartel ali, matou um coitado de um jovem de 18 anos, você está mostrando que foi depois e tudo mais. Mas se eu quero entrar um pouquinho mais para frente, quero voltar a rebobinar a fita. Nós conversamos na primeira entrevista ali com o Funari Filho. E ele coloca uma questão que eles já foram perseguidos por conta do método Paulo Freire. Né? E aí eu falo, poxa, é uma história que se repete, né? Apesar de que ele responde, não, mas era completamente diferente. Porque aqui a gente viu também que a perseguição antes do Bolsonaro entrar foi a escola sem partido, que era Paulo Freire, era os professores, né, criminalizando professores e tal.
E você coloca essa questão das listas, você falou lá atrás da questão da lista, que também tem. Se a gente observar em vários momentos, a lista, tá a lista aqui dos comunistas e tal, e eles ficam jogando essas coisas e colocando. Agora, eu sei que você era muito jovem, mas com certeza seu pai falava isso. Antes da questão da luta armada, e você mostra bem nítido aí que meio que pegou de surpresa, foi avisado pelo seu pai, olha, o negócio tá, não, você tá... Não só daí, meu pai, né? Todo isso, por outras pessoas, né? Mas e aí? Quando aconteceu, caiu a ficha. Antes da luta armada, qual foi a primeira reação dos sindicatos, dos movimentos, das pessoas? Como a gente vai reagir? Você tem isso? Você sabe dizer isso para a gente? Assim, qual foi a primeira reação? Recua? Vamos para a rua? Como que foi isso no primeiro momento? Teve duas reações diferentes, né? Dois segmentos diferentes. Os partidos de esquerda, né? esquerda mesmo, aqueles que queriam tomar o poder, tiveram que cair na clandestinidade, sumir, ficar na moita durante um tempo, porque eram caçados, literalmente caçados, como fera que vai ser morta. Né? E a outra era os nacionalistas, porque a gente não pode esquecer que a ditadura foi implantada dentro de um projeto antinacional. A ditadura, os militares brasileiros, eles têm uma cabeça formada na Escola Superior de Guerra, que é uma cabeça antipovo, anticomunista e antinacional. É feio para eles ser nacionalista. Legalista, então, nem se fala, porque eles são golpistas. Isso é ensinado na Escola Superior de Guerra, isso é ensinado na Academia Militar de Agulhas Negras, na Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais. É um ensinamento que eles fazem. Tá? Eu escrevi um livro sobre isso. O general Golbery, ele publicou um livro chamado Geopolítica do Brasil. Essa geopolítica do Brasil, na realidade, não era a geopolítica do Brasil, era a geopolítica dos Estados Unidos, implementada pelos militares brasileiros, que estavam a serviço do imperialismo dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o general Golbery do Couto e Silva, que era general do Exército Brasileiro, escreve: nós defendemos os Estados Unidos, porque os Estados Unidos defendem o capitalismo e o cristianismo. Ou seja, quando você pega um general de um exército, de um país, que diz que defende outro país, você vê que são golpistas, em primeiro lugar, e segundo, que são criminosos de lesa pátria, que eles defendem uma potência estrangeira. E o general Golbery, quando fala isso, ele desenvolve o raciocínio dele todinho para dizer que a gente tem que defender os Estados Unidos. E quem for contra isso é subversivo. E aí ele elenca quem são os subversivos. São sindicalistas, são os comunistas e tal, são sindicalistas, são os padres, são os professores. É a base do fascismo que a gente viu recentemente. A gente viu o Bolsonaro fazendo continência o delinquente, a bandeira exatamente, americana. O delinquente Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos e falando I love you para o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, é a coisa mais rastaquera que existe, a coisa mais baixa possível. Só que isso, na cabeça de um delinquente, de um miliciano marginal como o Bolsonaro, parece até engraçado, mas os militares, os generais supostamente cultos do Estado-Maior do Exército que deu o golpe em 64 também era isso. Eles cometeram crimes de lesa pátria contra o país. Por quê? Porque nós defendemos os Estados Unidos. E esse ensinamento, esse livro do Golbery, é ensinado até os dias de hoje. Explica o que a gente viu nesses últimos 4 anos de fascismo miliciano. Então, em 64, o que os caras tinham era uma preocupação em destruir o que tinha de economia nacional,
colocar a economia a serviço da economia dos Estados Unidos e colocar o país a serviço dos Estados Unidos através da Força Armada. E isso não é uma suposição. É quando você lê os relatos da época, você vê o seguinte: a primeira providência que os militares fizeram quando assaltaram o poder foi tirar das Forças Armadas todos os militares que fossem legalistas e nacionalistas. Os esquerdistas, comunistas e tal, nem se fala, mas eram os legalistas e os nacionalistas, porque eram incômodos. Então, você tem, respondendo a sua pergunta, você tem duas reações. Os partidos de esquerda, que eram abertamente contra o capitalismo e, portanto, contra o golpe, têm que se esconder e vão se recuperar com um tempo depois. Mas os militares nacionalistas e legalistas, que são expurgados das Forças Armadas, vão fazer a primeira resistência à ditadura, ao golpe e também à ditadura. Como eu falei, o primeiro a ser morto foi o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. Então, a reação foi de muita indignação com o que a gente assistia, que era um golpe antinacional, antipovo e antissindicalista. Para você ter uma ideia, Rodrigo, eles acusavam o presidente da República, João Goulart, que, como eu estou falando, era um burguesão nacionalista, ele não tinha nada de comunista, né? Era que ele queria implantar no país uma república anarco-sindicalista. Óbvio que não iam dizer que queria implantar a monarquia, então dizer que era uma república. Anarco-sindicalista. O que quer dizer anarco-sindicalista? Anarco de anarquia, comunista. E sindicalista, classe trabalhadora organizada em sindicatos. Então, você vê que a preocupação deles era antipovo, anti-classe trabalhadora e anticomunista. Portanto, dentro da Guerra Fria que existia, feita pelos Estados Unidos. Diga. Ivan, eu peço desculpa, Cecília, eu vou atropelar ela, porque agora surgiu aqui na minha cabeça. Manda ver, sem problema. Que você colocasse. A ideia é essa, a gente fazer um bate-papo, né, Cecília? E aí surgiu uma coisa aqui na minha cabeça. Vamos lá. E aí é isso, né? Então, a história se repete como farsa e depois como tragédia, né? Deus acima de tudo, né? Como é que era o slogan? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas, ajoelhado aos Estados Unidos. E você fala do anarco-sindicalismo, né? Isso. Que o anarco tinha relação com o comunismo. Hoje nós estamos vendo, e aí eu queria que você colocasse um pouco isso também, porque acho que é um bate-papo, viu, Cecília, a gente poder trazer para hoje. O que está acontecendo? Né? Nós tivemos essa experiência no Brasil, que foi o Bolsonaro, que dizia que era nacionalista, mas entregou tudo, entregou muito mais ainda, e está mais difícil de trazer de volta, né? Mas o Milei na Argentina, ele também está entregando, né? Na motosserra e tudo, a gente vê o processo de privatização de entrega do país, né? Das empresas argentinas. E ele se identifica como uma coisa que deixa a gente meio assustado e sem entender, que eu queria que você comentasse, que é o anarcocapitalista. Como que você está vendo isso, Ivan? Isso daí é uma cortina de fumaça porque misturou tudo, né? E a gente sabe que faz parte do mesmo grupo, do mesmo do Bolsonaro, do Steve Bannon, de todo esse pessoal aí que está, né, entregando todas as riquezas. Não confundiu nada, não. É muito claro. É que assim, vamos lá. Não, eu só digo confundiu eu estou brincando com você. Porque Milei foi eleito por uma juventude na Argentina, né? E esse é um problema que a gente vai ter que trabalhar agora, né? Sim. Não, é assim, vamos recuperar a história. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Deus acima de todos, nem original porque nas décadas anteriores, os movimentos fascistas no Brasil, que era o movimento integralista, eles usavam exatamente esse slogan: Brasil acima de todos, de tudo, Deus acima de todos.
que não era original também, porque o Adolf Hitler nunca foi de esquerda. O slogan do regime nazista era Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Então, isso é uma coisa da direita. Eles usam a expressão de Deus, a expressão de pátria, como se fosse propriedade deles, como se nós fôssemos contra a família, contra a propriedade e contra Deus, né? O Milei, essa conversa de anarcocapitalismo, na realidade não é anarcocapitalismo, é um nome bonito para ultraliberal, tá? O que é o ultraliberal? O liberal, ele acha que o Estado tem que ser mínimo, que é aquela coisa do Adam Smith, que o Estado não tem que se meter, a mão invisível do capital tudo resolve, né? E a gente sabe que não é verdade. Primeiro que o Adam Smith ele queria a intervenção do Estado para o capitalista ganhar dinheiro. Agora, o Milei, ele fala que não tem que se meter em nada. Se você quer segurança, você compra um policial para você. Quer dizer, chega a essa loucura. Não vou nem falar da esquisitice dele se aconselhar com o cachorro dele, que já morreu. Isso aí não vem ao caso. Cada um tem a maluquice que queira. Agora, essa conversa de anarcocapitalismo é assim, mais do que capitalista, ninguém manda em ninguém, o dinheiro é que manda. Agora, essa conversa é para trouxa e para classe merda que acha que isso é verdade. Porque a classe trabalhadora não tem dinheiro. Não tem dinheiro para chegar ao fim do mês. Como é que ela vai comprar alguma coisa se ela não tem? Então, o anarcocapitalismo é só um jogo de palavras. Como, por exemplo, a direita brasileira, lá atrás, se apropriou da palavra revolução. Então, nós, comunistas, queremos fazer uma revolução. Tinha havido a Revolução Russa, que tinha feito uma revolução e tomado o poder e implantado o socialismo. Eles aqui disseram que iam fazer uma revolução de 1930, que depois fizeram a Revolução de 1964. Então, eles se apropriam, roubam também isso, roubam a expressão revolução. A ditadura nunca se chamou ditadura, ela se intitulava Revolução. O ato institucional número 1, que nem tinha esse número, né, porque não estava previsto ter outros, é a declaração do golpe. O primeiro parágrafo está escrito: a revolução legitima-se em si mesma. O que quer dizer isso? Estamos pouco nos lixando para a Constituição e para as leis. O que decide somos nós, a revolução. Eles se intitulam assim. Então, todos os documentos deles passam a ter a revolução isso, a revolução aquilo, etc. e tal. Então, assim, o roubo da expressão da palavra revolução ou da palavra anarquia, né? Anarquia é uma coisa respeitável, né? Bakunin e outros são respeitáveis. Eles se apropriam para ser o tudo, vale tudo, capitalista. Você tem dinheiro, você pode comprar tudo. Quem não tem, que se dane. Esse é o princípio. Então, assim, é um roubo. E isso daí se estende para todas as áreas em que eles atuam, porque dizer que basta você ter dinheiro, a Argentina está vivendo essa crise econômica porque os milicos que deram o golpe em 70 e tantos, eles criaram a ilusão de que eles tinham dinheiro do petróleo, do gado, do trigo, e que não precisavam ter siderurgia. Então, eles destruíram a Companhia Siderúrgica Argentina. Não precisava ter indústria, eles destruíram tudo. Por isso é que eles têm essa economia tão complicada. E a ponto deles terem dolarizado e agora não tem como sair desse círculo vicioso do dólar. Entendeu? Então, assim, não tem nada de anarco lá. Anarco é assim, quem tem dinheiro pode tudo, quem não tem, que se dane. Esse é o Ivan, eu quero voltar para 1934, mas usando exatamente do que você está falando, só para poder ilustrar, o ato institucional número 1, né, que é o ato que institui
subverte, né, o governo democrático e que é chamado de Comando Supremo da Revolução. E tem 3 parágrafos, mas tem 2 parágrafos que falam exatamente sobre isso. Fala assim: a revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade de uma nação, que eles inventaram, que é a vontade da nação, a nação que é deles, uma nação inventada, né? E a Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. É uma coisa completamente paradoxa, porque não... uma revolução para a ditadura não tem voto popular. Então, é tipo da coisa que... Mas, Cecília, assim, eles fizeram um assalto ao poder e aos cofres públicos, nunca se esqueça disso, intitularam de revolução, e eles criaram uma fachada. O Brasil tem essa característica que é muito complicada. Eles criaram uma fachada de democracia que, aos olhos do mundo, parecia que funcionava uma democracia no Brasil. Então, os ditadores nunca poderiam exercer um período maior do que um mandato de presidente. Eles eram supostamente eleitos, né, não pelo povo, mas eleitos pelo Congresso Nacional. Mas quem decidia o nome do cretino que ia ser o ditador era o Estado-Maior do Exército, que submetia ao Estado-Maior das Forças Armadas, que diziam que estavam de acordo, e apresentavam para o Congresso. O Congresso foi fechado nos primeiros dias do golpe e foram cassados, ou seja, perderam seus mandatos e os direitos políticos uma multidão de deputados e senadores. E aí quem assume tem medo, quem assume é obediente. A Suprema Corte do país, o Supremo Tribunal Federal, dos 11, 6 foram cassados, perderam seu mandato, perderam direitos políticos. E vários outros foram convidados a se aposentar para não passar por essa cassação. Aí eles renovaram o STF com gente deles, que fazia o que eles queriam. A imprensa supostamente era livre, né? Só que a imprensa era participante, a imprensa ajudou a dar o golpe e era participante e beneficiária da ditadura. Então, você olhando de fora para dentro, você tinha uma situação que parecia que tinha eleição. As empresas de imprensa, não a imprensa. Exatamente, mas aos olhos de fora do país, você tinha um rodízio de poder, nunca era um ditador, era um presidente eleito, por um parlamento que funcionava, por uma justiça que funcionava e uma imprensa que funcionava livremente, né? Isso era o que aparecia. Tem um companheiro, o Anivaldo Padilha, que ele ficou exilado nos Estados Unidos e ele tinha dificuldade para explicar para as pessoas que aquilo tudo era uma mentira. O mundo só soube que aqui tinha uma ditadura quando o MR8 e a ALN, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e Ação Libertadora Nacional, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos. E aí, não só o manifesto explicava que tinha uma ditadura, mas os 15 que foram trocados, que foram para o México e lá se espalharam pelo mundo, eles contaram ao mundo que aqui tinha uma ditadura, quem mandava eram os Estados Unidos, por isso o sequestrado era o embaixador dos Estados Unidos, que tinha tortura, assassinato e desaparecimento. Aí é que o mundo passa a saber que isso aqui não era uma democracia. Onde você estava? Em que momento você estava? O sequestro do embaixador americano foi em 1969, se eu não me engano. Eu estava em Porto Alegre, não tive nada. Dia 4 de setembro de 1969. Dia do meu aniversário, diga-se. É o meu aniversário também.
Eu faço aniversário dia 4 de setembro. E foi perto da casa dos meus pais, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Depois, você é preso só em 71 ou você... 71. Então, 69, fala, Rodrigo, você está ansioso para falar, Rodrigo, fale. Tem uma pergunta que a Cecília começou a entrar nela aí, Ele não vai deixar... Faça a pergunta, porque você sabe qual é a pergunta que eu quero fazer. Não sei se é essa, mas é o comentário. É por isso mesmo que eu falei da questão do anarcocapitalismo, né? Dessas mentiras que já eram as fake news, então já existiam lá. E depois a gente vê o contrário também, né? O Bolsonaro muitas vezes saiu falando, fala que eu sou, né, nazista, mas o partido do Hitler chamava Partido Nacional Socialista, né? Então, quer dizer, essas questões, elas confundem a cabeça das pessoas, né? E acho que isso daí é uma tática que eles usam, né? Sempre utilizam o partido do Hitler, o nazismo, é nacional-socialismo, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, que é o nome total dele. Porque eles se aproveitavam das lutas operárias que tinha no começo do século e diziam que eles eram socialistas para atender a classe trabalhadora, mas eram nacionais, enquanto os comunistas eram internacionalistas. Isso. Então, assim, é uma apropriação. E se eles roubam mesmo, de novo, volta a questão. Eles roubam. Agora, mas é uma coisa interessante, quer dizer, porque a gente não pode comparar histórias muito, não, porque, né, o fascismo na Alemanha ela acontece depois da Primeira Guerra Mundial, e aí tem um outro cenário completamente diferente das ditaduras latino-americanas. E, como você mesmo pontuou, tem existe... a gente está falando de um momento de Guerra Fria, né? E a gente tem dois grandes poderes, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, hoje a Rússia, mas a União Soviética, e aonde essas entradas todas na década de 60, depois da Segunda Guerra, teria que começar a dominar os outros países. A Alemanha foi dividida em duas, exatamente nessa ideia. Os Estados Unidos querem tomar a América Latina como um todo, assim como a Rússia quer tomar a Europa, pegou Polônia, Tchecoslováquia, enfim, saiu lavando para um lado, a Polônia, né? E os Estados Unidos pegando por aqui. Obviamente, a Revolução Cubana dividiu essa historinha aí, né, que coloca a União Soviética dentro da América Latina, a América Central mais está aqui, e você tem os Estados Unidos dentro de um país como o Brasil, um país absolutamente enorme, né, o maior país da América Latina, muito rico, e ele, obviamente, não quer deixar isso entregue para o povo brasileiro, eles querem para o povo americano. Então, é óbvio que são cenários completamente diferentes. Quando eu pergunto onde você estava, porque é verdade, essa coisa, quando começam os sequestros, e começa pelo embaixador americano, bem descrito no Que é esse companheiro do Fernando Gabeira, mais ou menos, eu sei disso. Eu não gosto desse livro, desse cara. Eu gosto mais do filme. Também não gosto. Eu gosto do filme. Veja Hércules 56, que você vai entender melhor a história. Mas assim, eu conversei com várias das pessoas que participaram, então eu sei a história de uma outra maneira, o que nós vamos conversar aqui na nossa série também, tá? Mas eu pergunto para onde você estava, em que momento, porque você ainda muito jovem, e aí e militante político, você estava na clandestinidade, você estava militando no Partido Comunista. Não, você não? Eu não. Você estava Não, peraí, vamos. Calma, o Partido Comunista é seu pai. Foi expulso em 53. Ele foi expulso por divergência com o Partido Comunista. Eu nunca tive no Partido Comunista, nem brasileiro, nem do Brasil. Confusão minha.
Isso. Mas você estava militando já nessa época, já estava... Militando já na luta armada. Já. Na luta deixa armada, eu só explicar o negócio. em 69. Primeira coisa, a Segunda Guerra Mundial, quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, ela que liberta a Europa praticamente. E ela, generosamente, ela dividiu a Alemanha, porque ela tinha tomado a Alemanha, ela derrotou o exército de Hitler, e ela que faz generosamente a divisão, dizendo o seguinte: os aliados do Ocidente ficam com um pedaço e vai ter uma outra Alemanha que é socialista. Por quê? Quem participou da guerra foram os europeus. Os Estados Unidos só vendeu armas e depois entrou no final para não perder terreno. A Rússia socialista, a União Soviética, vem com o exército se libertando depois que sofreu, durante quase 2 anos, um massacre brutal em Leningrado e Stalingrado. E aí eles conseguem dominar o exército nazista e vão derrotando sucessivamente. Os países que se transformam em países socialistas, como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, eles não receberam de presente da União Soviética. A resistência comunista, por exemplo, quem faz a libertação da Iugoslávia e unifica as repúblicas que vão formar a Iugoslávia, que é Sérvia, Croácia e tal, é o Marechal Tito, General Tito, Josip Broz Tito. Ele é o herói da libertação. Quem faz a libertação da Romênia é o Ceausescu. Então, assim, você tem vários nacionais que fazem. A consolidação da libertação é feita pela União Soviética. Então, acho que a gente precisa pontuar isso para deixar bem referencializado. Para ficar claro que é Stalingrado, que é agora Volgogrado. Stalingrado e Leningrado. E Leningrado, que é São Petersburgo, só para poder deixar as pessoas no mapa geográfico. Então, assim, a libertação é feita pelo exército soviético, que consegue derrotar o nazismo. Tá? Na França, por exemplo, tinha 2 guerrilhas: a guerrilha dos partisans, que eram membros do partido, e os nacionalistas do Charles de Gaulle, que eram os maquis. Quem derruba o Mussolini é a guerrilha comunista, os partigiani, né? Então, essa coisa é muito importante para a gente entender o que aconteceu. A participação dos Estados Unidos foi 44 para 45, 1944 1945, a fase final. E eles vão se preocupar com o Pacífico, e aí eles jogam bomba no Japão, fazem aquele massacre desnecessário, diga-se de passagem, como uma demonstração de força para a União Soviética, que tinha 6 milhões de homens e mulheres em armas. Tá? Então, deixando isso claro. Agora, aqui no Brasil, a gente recebe a nova forma de guerra, que é assim que termina a guerra, Segunda Guerra Mundial, ou para os soviéticos, a Grande Guerra Patriótica, começa uma nova guerra, que é a guerra anticomunista, que é conhecida como Guerra Fria, que não é guerra de exércitos, mas é uma guerra de enfrentamento ideológico. No caso da América Latina, os Estados Unidos definem, e não havia poder que contrapusesse, que o continente era deles. Essa visão dos Estados Unidos é lá da doutrina Monroe, que fala que é América para os americanos, que originalmente era América para os americanos com relação à Inglaterra, que era colonizadora. E depois passa a ser América toda, o continente, para os americanos, norte-americanos. Isso, para eles, é o absurdo dos absurdos, que eles não vão abrir mão. Quando há a Segunda Guerra e começa essa Guerra Fria, eles definem que aqui é um território deles e que não pode interromper.
A Revolução Cubana só vai acontecer de 56 até 59 e derruba uma ditadura. Todo mundo fala da Revolução como se fosse assim, deu na telha do Fidel, do irmão e do Che, tomaram o poder. Não, existia uma ditadura de Fulgêncio Batista, um corrupto militar pró-Estados Unidos, que era pau-mandado da máfia. Tem vários filmes sobre isso, basta procurar. E eles derrubam a ditadura e implantam um governo popular, democrático popular. Os Estados Unidos percebem que aquilo poderia descambar para um regime socialista, porque eles não se declaravam socialistas, e começam a fazer o boicote, o bloqueio. Aí eles se declaram oficialmente em revolução socialista, e os caras, aí eles fazem um bloqueio oficial, que é proibir todos os países da América de comercializar com a Cuba revolucionária socialista, né? Essa visão de Guerra Fria chega ao Brasil com a Escola Superior de Guerra, fundada pelo general Golbery Couto e Silva, que era o ideólogo deles, com a participação direta e presencial de militares dos Estados Unidos. É uma suposta escola, que na realidade não é uma escola, é um centro de conspiração, até hoje, que é cópia da National School of War, Escola Nacional de Guerra dos Estados Unidos. E eles fazem essa escola para formar gente que vai se engajar na luta anticomunista. Então, por exemplo, o que eles ensinavam de economia, aí entra a questão do anarcocapitalismo, são todos os caras que deram aula lá, são todos os caras que depois vão ser ministros da ditadura. É o Roberto Campos, que é avô desse cretino que está no Banco Central, é o Mário Henrique Simonsen, Otávio Gouveia de Bulhões, Eugênio Goudin, que foram ministros ou da economia ou do planejamento da ditadura. E esse lugar ensina o ultraliberalismo. Então, o governo do Estado Novo era um governo nacionalista. Quando o primeiro governo militar eleito, que é o do general Dutra, o que eles fazem? Queimam as reservas cambiais, né, o dinheiro economizado com comércio exterior, e desnacionalizam e desindustrializam o país, né? Então, se você olha, é uma cópia do que o Bolsonaro fez. É muito parecido. E eles têm como característica uma política antissindical, eles reprimiam os sindicatos, e anticomunista, tanto que fecham o Partido Comunista, que tinha participado da redemocratização. Então, todas essas coisas vão formatando uma cabeça dos militares que vai chegar a 64. Sobre o sequestro, o primeiro sequestro é o sequestro do embaixador americano. Ele pede 15 presos que estavam sendo torturados em troca do embaixador. Então, é vida por vida. Nunca se pediu dinheiro, nunca se pediu nenhum favor, nenhuma coisa que fosse material. Sempre foi vida por vida. Então, lá estavam não só os líderes estudantis que tinham sido presos no Congresso de Ibiúna, que era o Zé Dirceu, Luiz Travassos e Vladimir Palmeira, mas estava o líder camponês, líder comunista camponês, Gregório Bezerra, que foi torturado em 64 em praça pública, arrastado por um jipe pelos militares em Recife, né? Então, ali, nesse momento, fica escancarado que tinha uma ditadura. O segundo sequestro, que é o sequestro do cônsul japonês em São Paulo, troca por 8 adultos e 3 crianças, que depois tem o terceiro sequestro, que é o do embaixador alemão, que pede 40 adultos e 4 crianças que estavam sendo
colocadas em adoção, que não é só na Argentina que acontece isso. Aí depois tem o último sequestro, que é o sequestro do embaixador suíço, que são 70 adultos que são trocados pelo embaixador suíço. Então, assim, objetivamente, todos os sequestros sempre foram para trocar vidas que estavam sendo mortas em tortura por um embaixador que era importante economicamente para a ditadura. Então, todos eles são Estados Unidos, Japão, Alemanha e Suíça. Né? Então, assim, só para deixar claro. Ivan, só para, antes de passar para a Cecília fazer a última pergunta dela e concluindo, nós já estamos estourados no tempo, essa questão toda que eu coloquei desde o início da negação, né? Negar não existe, daí eu falo até, inclusive, entrei nessa polêmica aí do anarcocapitalismo, porque é isso, né? É a negação. Agora, eu sei que deve ser muito difícil para você, mas tem muita gente que quer saber, quer entender como que foi, né, para você, como que é lembrar hoje, ouvir a tortura, ouvir o assassinato do seu pai, o que você sente? E outra pergunta, o que te faz continuar militando, acreditando que um dia a gente vai virar esse jogo e vai conseguir realmente acabar com toda a exploração do homem pelo homem e trazer aí uma sociedade socialista, uma sociedade mais, no futuro, depois comunista? Olha, primeiro, assim, eu não ouvi meu pai ser torturado, eu vi, e eu estava sendo torturado também. Então, assim, não foi que eles só torturaram meu pai. Nós dois éramos militantes de uma organização clandestina de luta armada, eu nunca neguei isso, me orgulho muito disso. Nós éramos militantes e sabíamos que poderíamos ser capturados e poderíamos ser assassinados. Então, quando nós fomos capturados, os dois juntos, nós fomos torturados juntos. Então, fica até complicado dizer isso, mas eu não tive nem como prestar atenção no que estavam fazendo com meu pai, porque eu estava sendo torturado. Eu também seria morto, né? Eu sabia que ele ia ser morto, porque quando eles me tiraram de madrugada para simular um fuzilamento no Parque do Estado, lá em São Paulo, né, eles me levaram para lá, eu estava paralítico das pernas por causa do pau de arara. Eu falei, corre o caralho, não corri, me deram uma coronhada, caí no chão e começaram a atirar em volta de mim, da minha cabeça, e depois me puseram no carro e vamos voltar para o DOI, né, para o DOI-CODE. No caminho pararam para tomar café, que já estava amanhecendo, pararam para tomar café. E aí eu vi na banca de jornal a Folha da Tarde estampando a cara do meu pai e a notícia: morre assassino do industrial Bollinger. Né? Eles acusavam meu pai de ter participado do justiçamento do N. Gilbert Bollinger, que era um instrutor de tortura, um financiador. Aí eu sabia que ele ia ser morto, porque já tinham anunciado a morte dele, não sabia nem se já tinham matado. Quando me retornaram para o DOI-CODE, eu vejo meu pai lá ainda sendo torturado, e eu sou colocado de novo na tortura. Então, para nós, isso era a lógica da ditadura. Tá? Só que, assim, mataram meu pai e não me mataram, poderiam ter me matado também. Né? Não foi uma coisa fácil, obviamente. Né? Eu passei um mês lá no DOI-CODE, sob constante ameaça, tortura, espancamento, né? Nesse um mês. Depois eu fui levado para o DOPS e depois fiquei quase 6 anos em cana. Eu nunca fui processado e, portanto, eu nunca fui condenado. Né? Do mesmo jeito que me prenderam ilegalmente, eles me soltaram quando começou a abertura política, em 1976. Aí o juiz militar, que eu não estava na justiça militar, o juiz estava na justiça de menores, que me mantinha preso, sem condenação. Aí, quando vão me soltar, o juiz militar faz a soltura e eu fico 3 anos sendo obrigado a comparecer uma vez por semana na auditoria militar, sendo seguido dia e noite e tal. Mas eu me mantive
militante, onde fosse, eu denunciava, porque assim, houve um fato quando eu fui ser solto, no DOPS, fiquei lá 12, 14 horas sendo filmado, fotografado, fichado. A última coisa que me disseram lá, foi um delegado, que era um cara jovem, chegou para mim e falou assim: você sabe que nós vamos te matar, né? E eu, como sempre desacatoso, falei assim: sei, mas vou dar trabalho. Óbvio que eu fiquei com essa frase na cabeça, que vamos te matar. Quando eu saí, eu fiquei com a cabeça girando 360 graus para saber de onde vinha o tiro. Né? Como vocês estão vendo, não teve tiro, não morri. Mas onde eu passei, eu dei trabalho. Eu denunciei, contei tudo e participei de todas as lutas de redemocratização. A tua pergunta, Rodrigo, né, de o que me faz me manter militante, é que eu não luto por mim, não luto pelos meus filhos. Eu luto por todo mundo. Eu luto por um mundo sem exploradores, sem explorados. Eu luto por um mundo de justiça humana. Esse sistema capitalista, esse modo de produção, esse sistema capitalista, é um crime. Então, eu sou contra ele e me mantenho assim. Do mesmo jeito que eu lutei a luta armada, eu defendo os direitos humanos hoje. Eu defendi a eleição do Lula contra o fascista. Eu sou crítico ao Lula, sou crítico aos partidos que se dizem de esquerda, que não são de esquerda mais, mas eu tenho claro o seguinte: nós temos um lado. O nosso lado é o da humanidade. A direita é da barbárie. Então, o que nos separa não é Deus, não é pátria, não é família. Tá? O que nos separa é acreditar na humanidade. E eles acreditam na barbárie. Porque se você vai olhar na história, o Hitler era católico, fundamentalista. Pol Pot se dizia comunista. Tanto um quanto o outro fez massacres. O Pinochet era católico. O Geisel era luterano. Então, assim, o que nos divide não é Deus, não é pátria, não é família. O que nos divide é acreditar na humanidade ou na barbárie. Esses que eu citei acreditavam e acreditam na barbárie. E, portanto, eu sou contra. E enquanto tiver força, eu vou ser contra, vou ser militante. Aquela frase: enquanto houver bambu, vai ter flecha. Então, a gente está aqui para lutar. E eu espero que essa garotada, essa juventude que está aí, entenda que ditadura não é uma coisa boa, não é um passeio. Sabe por quê? Porque você viver em ditadura, todos perdem. Para se fazer uma festa de aniversário de um adolescente na época da ditadura, tinha que avisar a delegacia do bairro. Para você entrar num prédio de apartamento, você tinha que deixar, é um costume que existe até hoje, você tinha que deixar o seu documento na portaria, dizer aonde ia e com quem ia falar. E o porteiro era obrigado a escrever tudo isso, dizendo quem morava lá, com quem a pessoa ia falar e que hora entrou e que hora saiu. Porque isso era controle. E essas práticas se mantêm até hoje, como os esquadrões da morte da época. Como os esquadrões da morte da época da ditadura, hoje você tem os grupos de extermínio da PM, que mata jovens negros da periferia das cidades, seja no Rio, seja em São Paulo, seja na Bahia, não importa o governo. Mataram Marielle Franco. Que mataram Marielle Franco, que mataram o Anderson, que mataram a Marildo, que aí vai um rosário de vítimas dessa gente, que mataram o Chico Mendes, que mataram a irmã Dorothy, que mataram o Bruno. Então, essa gente acredita na barbárie. Nós acreditamos na humanidade. É isso. Muito obrigada, Ivan. Uma aula de história para todos nós, uma conversa super boa.
Ah, mas é sempre bom. É uma maneira da gente poder conversar, discutir e entender mais como que o mundo se mexe, como que as pessoas se mexem e o que a gente deseja, né? Sim. É, eu gosto do seu desejo, eu desejo a mesma coisa. Então, toma cuidado com o que você deseja, né? Que Porque, pode acontecer. porque você pode conseguir. Então, as pessoas têm que Mas a entender. gente luta para isso. A gente luta para isso, mas as pessoas têm que saber exatamente o que desejam, porque às vezes Porque, elas podem Cecília, conseguir uma coisa que não é bem aquilo. Cecília, essa coisa de ir para a porta de quartel para pedir ditadura, em 64, as famílias de classe média foram para frente dos quartéis para pedir É nada o original. golpe e a ditadura. Só que alguns meses depois estavam na porta dos quartéis, dos mesmos quartéis, perguntando se o filho estava lá dentro sendo torturado. Exatamente, Então, assim, exatamente. a ditadura ela é boa para quem a faz, não para quem torce por ela, porque a ditadura é ruim para o povo todo, ruim para o país. Nós tivemos 21 anos de ditadura que não formou lideranças, não formou liderança política, só você vê que os nossos líderes são todos velhos. Não formou lideranças empresariais, não formou lideranças militares, não formou liderança de tipo nenhum, porque foi um período de vazio intelectual, vazio científico. E uma coisa que é muito importante, por que fizeram o Paulo Freire sair do país, acusado de ser comunista? Por que fizeram o Mário Schember, físico consagrado, sair do país? Ah, porque eram comunistas. Conversa fiada. O Mário Schember, que era um físico desenvolvidíssimo, não foi trabalhar na União Soviética, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, foi trabalhar na Universidade da Sorbonne, lá na França. Por quê? Porque aqui dentro eles desenvolveriam conhecimento, conhecimento leva a desenvolver tecnologia, e tecnologia nacional não paga royalty para as multinacionais. Não era porque eram comunistas. O Paulo Freire nunca foi comunista, mas ele tinha um método de alfabetização que conscientizava. E a coisa que eles mais odeiam é conhecimento e consciência. Então, a ditadura ela emburrece o país, ela embrutece o país. E a gente vê o que a gente tem dessa gente ignorante, que não é só que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, mas olha a bandeira do Japão e diz que o Brasil está virando comunista, achando que aquilo ali é o vermelho da bandeira comunista. Então, assim, é muita burrice, muita ignorância. Vamos deixar para a coisa. Muito obrigada. Excelente papo. Geração 68 sempre na luta. Com vocês, mais um programa da série 64 mais 60. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, Ivan. Muito obrigado, tá?